sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E aí, você acredita na vida após a morte? Você acredita? Morremos aqui. Vamos dizer, acabou. Tem alguma coisa além da matéria? O que você acredita? Eu estou perguntando a sua opinião. Morreu, acabou? Ou morreu e tem alguma coisa? Você acredita em reencarnação? Nós vamos para um reino celeste, uma nova Jerusalém, Valhalla, Ilhas Afortunadas, Campos Elíseos, Sekhet Haru dos egípcios. O que você acredita? Garodima, Casa da Boa Mente, do zoroastrismo? Acabou essa vida aqui. Quando ela se encerra, continua? Você acredita em vida após a morte? Se você acredita, coloca aí, eu acredito. Se você não acredita, digita aí, eu não acredito. Vamos assistir a um corte aqui no canal Cortes do Cauê Santos, né? Excelente podcast. Vai estar o Chileno Gomes e o Paulo Cogos discutindo esse tema. Cada um ali dando a sua opinião. E eu queria aproveitar esse vídeo, eu vou ler os comentários. Se você puder detalhar o que você acredita, sendo você ateu ou não ateu, agnóstico, cristão, coloca aqui no comentário a sua opinião sobre esse tema aí. O que você... Eu vou ler todos os comentários. Eu fiquei interessado agora em saber o que a galera aqui do VOB pensa. Se inscreva nos canais do Paulo Cogos, se inscreva no canal do Chileno Gomes, se inscreva também no excelente canal Cortes aqui, ó, do Cauê Santos e também no canal do podcast do Cauê Santos. E você, claro, que ainda não é inscrito aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva aqui no nosso canal, Verdades Ocultas da Bíblia, porque esse é um tema que eu já trabalhei muito aqui na perspectiva das religiões comparadas, tá bom? Vamos lá então, vamos ver o que é isso aqui, vida após a morte, vamos entender. O que acontece com o ser humano depois que morre? Então, nesse ponto eu sou bem materialista e epicurista. Né? Epicuro, ele tinha uma frase que ele dizia assim, não tem por que se preocupar com a morte, porque quando você é, a morte não é. E quando a morte é, você já não é mais. E para Epicuro, a morte era a ausência de sensações. Então, eu não acredito em absolutamente nenhuma transcendência metafísica. Então, para mim, morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Essa vida é a única que eu tenho. E aí me remete muito a uma obra de Dostoiévski chamado Irmãos Karamazov, né? E onde existiam dois irmãos, um era ateu e o outro não era. E um pergunta assim, bom, o que não era ateu pergunta pro ateu, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Tudo é permitido. E tudo é permitido, tudo pode? E a resposta para mim é não. Exatamente porque eu não acredito em nenhuma vida depois dessa, essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. O melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor amigo possível. O que eu acredito? Eu acredito no legado, na eternidade do meu legado. Então, enquanto tiverem alunos meus, que nem hoje eu tenho alunos que já estão formados na faculdade, estudaram comigo no colegial, e eles me mandam mensagem até hoje falando, nossa, professor, você é o melhor professor que eu tive. Enquanto eu tiver meus filhos, meus netos falando de mim, enquanto tiver alguém assistindo uma aula minha, um podcast no YouTube, ou lendo um livro meu, eu vou estar vivo. A hora que eu cair no esquecimento, acabou. E vai acabar, porque o Sol vai engolir a Terra, segundo cientistas. Sim, isso é uma teoria, né? Mas assim, mas pra mim eu nem vou chegar a ver, né? Nem eu, nem meus filhos. Então assim, pra mim, acabou. Por isso que eu tento viver, assim, eu tento viver o que a gente chamou de mindfulness, né? O presente momento realmente. Porém, isso não pode se traduzir em irresponsabilidade para o futuro. Até porque eu sou pai de família, eu tenho que pensar na minha aposentadoria e tal. Então eu penso num futuro, mas num futuro aqui, imediato, na Terra. Se eu morrer, morri. E quem vai sofrer são as pessoas que por acaso vão sentir falta de mim e outras ficarão alegres porque não estarei mais aqui. Mas como você explica a situação de uma pessoa boa que sofre perseguida, injustiçada, enquanto outra que é criminosa, sem vergonha, se dá bem, se enche de riquezas, de mulheres? Então, essa é uma questão muito, muito legal, Paulo, porque assim, a verdade é que eu não explico.
Olhar para a natureza. Isso aí, meu amigo. Na mais frieza, eu responderia: é só você olhar para a natureza. A natureza é o mais eficiente e o mais forte. Acabou. Nós criamos convenções sociais, pactos sociais, para que não haja a tirania dos mais eficientes e mais fortes sobre os menos eficientes e menos fortes, ou menos capacitados. Até porque, em ambientes e circunstâncias demasiadamente iguais, podemos oferecer o mesmo desempenho. Não o mesmo, vamos dizer assim, da especificidade, da igualdade, mas de nos desenvolvermos. Então, uma questão. Só que a natureza não é bem assim, né? Quando a gente olha para a natureza, é o mais eficiente e o mais forte. São as espécies que vão se propagando e depois aquelas que, quando muda o ambiente, o meio, quando a natureza tem suas transformações, aqueles que conseguem se adaptar, aqueles que estavam aptos a se adaptar. Então, infelizmente, é a natureza. A natureza é assim. Vai fazer o quê? É a natureza, irmão. Para mim, o mundo é injusto. O mundo sempre foi o que foi. Sempre falei isso. Eu achava engraçado, eu lembro que eu fiz uma live na pandemia que o pessoal falava assim, foi preciso uma doença para ensinar. Sempre falei isso. Aliás, eu sempre falei isso na igreja, pregando. A vida não é justa. A vida é injusta. Tem que ser realista. A vida é injusta. Quem media a justiça na vida são os homens. Nós é que utilizamos e propagamos da justiça. Aí criamos meios para que a injustiça não aconteça, que são, teoricamente, as leis, os tribunais, e por aí vai. Que não são lá tão eficientes, né? Para os menos favorecidos, diga-se de passagem. Mas é o que a gente tem aí, é o que a gente criou até o momento. Ensinar a humanidade a ter amor. Eu falava, gente, não vai mudar bosta nenhuma. O mundo já passou por pandemias piores e o mundo sempre foi ruim, vai continuar sendo ruim com as pessoas ruins. Então, assim, eu não explico. Não, porque para mim não existe uma lógica que governa o mundo. Não existe. O mundo ele é ditado por pessoas que dominam o mundo, né, economicamente falando e politicamente falando, e o resto é a mais pura aleatoriedade da vida, entende? E aí tem gente que realmente é ruim e se dá bem, tem gente que é boa e sofre, né? Existem doutrinas, como é o caso da doutrina espírita, que tenta explicar a karma de outras vidas e tal, mas para mim também é mera desculpa, e aí Marx vai chamar de manipulação ideológica. É uma maneira de tentar fazer aceitar a vida como é agora. Né? Marx dizia, e eu não sou marxista, tá? Só tô citando Marx, mas não sou marxista, mas tem algumas coisas que ele fala que eu vejo lógica. Que ele fala assim, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Né? Porque tem coisas que é revoltante realmente. Você vê o cara fazendo um monte de merda, o cara se dando bem, e você cuidando da sua família, você sendo honesto e tal, e parece que tem cara que parece que nada dá certo na vida dele. Mas assim, a vida é essa, é a única vida que a gente tem. O que a gente pode fazer? Tentar ser o melhor possível e tentar estar sempre evoluindo. Iniciaticamente falando, isso tem um princípio iniciático muito forte. Porque todo o projeto evolutivo, você tem um princípio muito interessante. Bom, estou falando iniciaticamente. Que é das coisas que gravitam em torno. Então, buraco negro, estrelas, planetas massivos. Né? Você aumenta, quanto mais massivo você é, quanto mais expansão você alcança, você tem uma capacidade maior de capturar corpos ao seu entorno. Né? Você está dilatando o espaço-tempo e aquilo cria um campo gravitacional e você captura objetos, vamos dizer assim, uma maior influência eletromagnética, energética, vamos usar aqui a linguagem astrofísica adequada. Isso também é um princípio da natureza. Se você perceber como que
funciona uma colmeia, como que funciona um bando, uma matilha qualquer, em torno de um lobo líder, um leão líder, um animal que comanda aquilo ali, segue o mesmo princípio, esse princípio. Claro, não é toda a natureza que funciona dessa forma, você vê um princípio. E aí, se você levar isso para as sete artes liberais, se você levar isso principalmente, entender esse pensamento de maneira mais sociológica, aplicando ele ao discurso, à oratória, à dialética, à capacidade de fazer com que os outros gravitem o seu entorno através das ideias e da fala, quanto mais massivo, expoente, massivo no sentido de fazer gravitar pessoas ao entorno, expandir aquela ideia. Eu acho que eu falei demais. Vamos lá. Na minha visão, é isso. Mas então você acha que o universo, o mundo é injusto? Mas injusto perante qual critério? Todos. Na verdade, ele é o que é, né? Injusto. A gente acha injustiça porque a gente pensa que a gente aprende que o bom deveria se dar, ou a pessoa boa deveria se dar bem. Né? Isso a gente aprende desde que a gente nasce. Até porque a nossa sociedade ocidental ela é baseada em valores judaico-cristãos. Né? Então não tem. É engraçado que tem gente que fala assim: ah, mas você é ateu, nega a sua moralidade. Cara, não tem como eu negar alguns valores que eu aprendi, até porque eu venho de um lar cristão, né? Alguns valores, princípios, que o homem tem que cuidar da família, que você tem que ser uma pessoa honesta, tal. Por quê? Porque os princípios que regem a sociedade e que regeram a minha criação são princípios judaicos cristãos. Não sei, mas você pode acreditar nesses princípios? São coisas que estão nos mamíferos também. Só de uma forma animalesca, sem algumas coisas que são da razão humana. Mas a posse que o macho protege, que não permitindo... Cara, isso aí tá nos mamíferos também. Claro, tem a teologia, o pensamento cristão, ocidental, judaico-cristão, ele dá um refino nessa questão. Dá um corpo teológico, filosófico, ético, moral, mas de algo que você faria por raiva, defender o seu espaço, proteger sua fêmea, ou suas fêmeas, né? Ou sua prole, entendeu? E por aí vai, o seu território, entendeu? O meu quintal é o território do meu cachorro. Passa outro no portão, ele já quer atacar. Entendeu? É assim, é o território dele, ele demarcou aquele território, ele está ali, é dele. E ele é só um animal. Entendeu? É dele. Ou não? Sim, eu posso ou não, mas elas constituem parte do meu caráter, porque eu fui... o ser humano, ele é biopsicossocial, né, hoje para a academia. Então ele é construído pelo biológico, pela parte genética que a gente tem, pelo psíquico, como o que os nossos pais construíram a nossa personalidade, primeira e segunda infância, e pelo meio que a gente vive, certo? Então, nas três esferas, eu tento ser o melhor possível. Por quê? Porque eu gosto, me faz bem. Então, eu ajudo, eu sou um cara caridoso, eu tenho instituições que eu ajudo todo mês, eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido dos meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola, eu busco, eu sou presente na vida deles, eu tenho jiu-jitsu com eles, eu dou banho, eu faço lição. Então, assim... Eu tento ser uma pessoa, dentro dos valores que me foram ensinados, uma boa pessoa. Se coincide de serem valores cristãos ou não, é uma coincidência pela sociedade que a gente vive, entende? Mas não é isso que determina o que eu vou fazer ou não. O que determina para mim é o que me faz bem e o que eu acho que faz bem para os outros. É o seu critério. É o meu critério. Muito bem, mas alguém pode não ter o seu critério. Alguém pode não ter o meu critério. E quem vai proibir? A lei. Mas se essa pessoa driblar a lei ou achar que ela é a lei... E aí ela vai ter que arcar com as consequências disso. Até porque nem tudo que é lei é moral, né? Como o racismo já foi lei, o nazismo já foi lei. Então, assim... Não, mas meu ponto é, existem pessoas que vivem à margem da lei ou que tentam modificar a lei ao seu bel prazer e estão se dando bem. Sim, São pessoas ruins. Sempre existiu. Então,
O que as impede de usar um parâmetro moral diferente do Nada. teu? Nada. Nada. Então, sem Deus, tudo é permitido mesmo. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Tô inscrito. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis, ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Bom, na verdade, a sociedade deveria cercear, né? Thomas Hobbes, ele escreve uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que ele diz que a gente abre mão dos nossos direitos naturais em prol do Leviatã, que é o governo, né? E ele diz que o governo o Leviatã tem um monopólio da violência, de tal maneira que ele diz que a única coisa que é importante para a sociedade é você poder dormir de porta aberta, é a segurança. Certo? A partir do momento que o governo ele não cumpre com isso, você pode destituir o governo. Certo? Ou seja, porque a gente abre mão, é só você abrir a Constituição, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... A gente abre mão dos nossos direitos em prol de uma governança que, teoricamente, deveria garantir pra gente justiça, segurança, saúde, liberdade. Então, deveria ser a própria sociedade e o governo que deveria cercear isso. Então, não é porque Deus não existe, tudo pode. Não. Independente se Deus existe ou não, deveria haver uma coerção das forças que governam a sociedade. Correto. Mas não há. E nunca vai haver, é utópico. Nunca vai acabar o estupro, o assalto. Eu concordo com você. E pior, vai ter gente relativizando o que é certo, o que é errado. Mas então também Deus entra na mesma. Permitindo, por exemplo, a existência de bancos centrais. O Banco Central é legalizado e é uma fraude que destrói a riqueza da sociedade. E isso não só é permitido, como é oficializado, legalizado e obrigatório. Mas e aí, meu amigo? Então, Como um imposto. sim, Como imposto que é roubo. Que é roubo. Porque eu sou narcocapitalista, eu acredito que imposto é roubo. Então, E sonegar é legítima defesa. sim, exatamente. E eu sou empresário, eu tenho mais de 200 funcionários, cara. Então você imagina que eu não pago de imposto Então, todo mas mês. quem proíbe essas pessoas más de fazer o que estão fazendo? Cadê a justiça? Ou ela vai existir na eternidade, as pessoas más vão ser punidas e as boas vão ser recompensadas no paraíso, ou não existe nem o... Ou não existe. Ou a justiça é só uma abstração mental. E eu não sei. E tá tudo bem, cara. Eu não pretendo responder tudo. Eu não tenho essa pretensão. Pra mim tá tudo bem não saber. Ou a Entende? justiça é inalcançável, né? E a justiça pode ser um conceito abstrato também. Mas o que você chama de justiça? Esse é o meu ponto. Então, Qual justiça é inalcançável? A sua, a minha? Exato. Justiça Ou existe algo que é justo objetivamente? Não sei. De verdade. Porque, olha só, vou te dar um exemplo. Por que não existe uma ética universal? Né? Entendendo aqui ética, e eu vou falar porque, como professor de ética e aluno do professor Cláudio Barros Filho, né, a ética nos últimos 2.500 anos ela mudou muito de conceitos. Né? Então, para Aristóteles, lá a ética era viver de acordo com o cosmos, para Jesus, a ética era seguir a vontade de Deus, para Kant, a ética é a boa vontade, ou seja, a ética foi mudando. E hoje, os autores, qual é o problema hoje de você falar em ética e moral? Que, na verdade, elas têm a mesma raiz etimológica, mas hoje elas são coisas diferentes. Os autores não concordam. Então eu posso estar falando uma coisa, você pode estar pensando em outra, ele pode estar pensando em outra. Então, como eu entendo ética? Como inteligência coletiva. Um conjunto de regras e leis decididas por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si. Certo? Então, um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, se um de nós aqui tira a roupa e fica pelado, você está sendo ético? Não. Por quê? Porque convencionou-se socialmente que, inclusive, é crime andar pelado, é atentado ao pudor, certo? Mas se você está numa praia de nudismo, né, numa sociedade naturalista, num clube de nudismo, e você está pelado, você está sendo ético? Tá. Por quê? Porque aquele grupo ou sociedade acordou que ali tá tudo bem. Caramba, já estamos falando de... Estamos falando de andar peladão, tudo começou... uma questão de se tem ou não vida após a morte. A preocupação, então, é quem vai punir quem quando a bagaça da vida do indivíduo acaba. Quem vai pegar o cara que é mau e vai puni-lo lá. Se não existe vida após a morte, a ideia vai ser essa aí que está sendo construída. Não tem como punir ninguém, não tem como recompensar ninguém, então tudo que tá é aqui agora. E aí, meu parceiro? Dá pra você... Você consegue engolir isso aí? Você que já foi cristão, ou você que ainda é, mesmo você que já foi, você consegue engolir esse rolê?
Você colocou no comentário, eu acredito na vida após a morte, eu não acredito em vida após a morte. Você colocou aí já, eu acredito, eu não acredito. Porque é mole não, meu amigo. Como é que vai resolver os problemas aí da galera que passou ileso a vida inteira, hein? Como é que resolve esse negócio aí? É, meu amigo. Certo? Aí agora a questão é o seguinte, pra gente... a gente pensar num adulto, um cara de 40 anos, tendo relações sexuais com uma menina de 11 anos, 12 anos, pra gente é imoral e é crime. Verdade. É uma coisa grotesca. A gente sequer é repulsivo pra gente. Mas em alguns países, que são países dominados pela religião, né, é completamente normal um cara de 40 anos casar com uma menina de 8, 11 anos, 12 anos ela fica menstruada, ela tá pronto biologicamente pro jogo, o cara tem relação sexual com ela, certo? E pra ele está tudo certo, inclusive legalmente e moralmente. Bizarro. Aí eu te pergunto, se a gente for unir numa ética universal, quem tem que abrir mão? A gente ou eles? Eles. Porque Por existe uma quê? ética universal. Então, Que mas vai dizer que quem uma menina que não determina? tem formação física, psicológica, Mas se mental... ela ficou menstruada, ela tem fisicamente, biologicamente, ela tá pronta. Tanto Mas, que antigamente era cientificamente assim. é possível uma menina ser menstruada com 8 anos. Com 9, com 8, é 9, Pois é. exato. Mas isso não a torna preparada mentalmente madura pra isso. Mas biologicamente E é uma bizarrice. é uma bizarrice, É uma eu concordo com você. Então existe culturas objetivamente inferiores. Esse é o meu ponto. E eu já não sei. Calma aí. Não, do seu ponto de vista, eu concordo com você. Do seu ponto de vista, eu também acho. Nessa questão, eu também. Eu acho assim, penso assim, existem pontos de determinadas culturas que são inferiores. Não a cultura como um todo. Existem pontos em determinadas culturas que são inferiores. Como isso aí é bizarro. Não tenho o que falar. Como tem pontos na nossa cultura ocidental que, na minha opinião, são inferiores também. Então a gente tem que pensar sobre isso aí. Não é bem assim a cultura como um todo. Eu acho. Porque, pra mim, também é uma bizarrice. Né? Ou outras culturas piores, que os caras cortam o clítoris da menina neném porque a mulher não pode ter prazer, culturas na África. Mas onde eu quero isso. chegar com tudo isso Entende? é que sem Deus nós não achamos nada. Sem Deus nós só sentimos. Eu me sinto mal de ver uma cultura que permite a pedofilia. Mas o ponto é, por que a sua é a verdade universal e a Porque- dele não? Porque na minha... Mas isso logicamente faz sentido? Vamos supor que eu fique louco e comece a defender o assassinato. Ah, na minha visão o assassinato tá certo. Tá, então a minha visão tá errada. O assassinato é objetivamente errado. Então, se alguém é contra o assassinato, essa pessoa está certa. Se ela é a favor, ela tá errada. Mas aí você tá... E eu também não tô defendendo o assassinato, pelo amor de Deus. Mas Sim. assim, você tá partindo do preconceito de que tirar uma vida humana é ruim, por algum motivo, É. né? Mas não é porque eu me sinto mal. Ah, eu me sinto mal de ver o inocente sendo morto. Dane-se o que eu sinto. Não, O inocente. ponto é que isso é objetivamente errado. Tá, inocente. Agora, é Sim. claro que o que eu sinto também deve ser pesado eticamente. Então, eu sinto vontade de tirar roupa numa praia de nudismo e nós fizemos uma convenção. Isso é uma convenção que não viola a lei natural. Então, tudo bem dentro daquele ambiente. Fora daquele ambiente é um atentado ao pudor que fere gravemente o senso que as pessoas têm de pudor. Então, seria antiético praticar o nudismo fora daquele ambiente. Então, eu não estou aqui desprezando o que eu sinto. Estou dizendo que o que eu sinto não é relevante para a ética objetiva. É, meus amigos, um bom debate, né? Mas acabou que não foi o ponto central, né? Tem ou não tem vida após a morte? Eu reagi espontaneamente, pensei que iam chegar nesse clímax a uma resposta, né? Porque ali está a pergunta, o que acontece depois da morte? E ninguém respondeu, né? Pensamos em peladões e... Mas não teve uma resposta objetiva a esse fato. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por você assistir a mais um vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E aí, tem ou não tem vida após a morte? Tem ou não tem vida? Vamos ver esse negócio aí. Quero ouvir a opinião de vocês. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, pra mim tá tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhes acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.